Olha lá que legal, tamo no ar. Esse é o Pod Quinta, o lugar onde o ócio é levado a sério. E hoje o nosso papo vai além do ócio. Hoje o nosso papo é sobre política. Mas uma política sem extremos, uma política sem emoção, uma política sobre o nosso quintal, né? A gente muitas vezes é distraído aí pelos grandes temas, pelas grandes discussões ideológicas e a gente acaba não percebendo como aqui no nosso quintal, aqui no nosso pé, tem coisa pra gente conversar, tem coisa pra gente usar o bom senso e percebeu quanto uma mesa com 2 ou 3 cadeiras faz a diferença aí pra gente conversar e entender como a política, quando é feita sem emoção, ela é mais benéfica para todo mundo. E por que, Hugo, você, maluco, tá falando sobre política? Nada a ver. Hoje eu convidei um cara aqui que eu conheci, o mundo me apresentou como meu cliente, chegou lá na costuraria pra gente fazer ajuste de roupas, e eu descobri que o cara tinha sido candidato a governador do estado de São Paulo, ele já ocupou diversas pastas, diversos cargos em diversos governos, e é daí que surgiu a minha curiosidade da gente conhecer, bater papo, e nesses, sei lá, 2 ou 3 anos que a gente já se conhece, a gente já teve muitas oportunidades de conversar. E como hoje a gente tem esse espaço, essa mesa e esse microfone, acho que não teria como passar a temporada sem chamar o Walter pra gente bater um papo. Walter Siglioni, seja muito bem-vindo ao Pod Quinta. Hugo, eu tô tão feliz porque quando a gente está na comunicação, a gente meio que nota, acho que é meio da genética da minha família, que é da área de comunicação, fala assim, essa pessoa tem jeito, essa não tem e tal. E o Hugo, desde o começo, ele sempre teve essa vocação de operação para se comunicar e tal, tanto que a gente foi se falando, e não está 2 anos, já estamos há 3 anos sendo amigo, que eu vim ficar aqui próximo de você, e a gente vai conversando. Tal. Quando ele falou da ideia do Pod Quinta, eu já achei o nome muito atrativo. Porque quinta é um dia muito apraz, né? Quinta é um dia antes da sexta e todo mundo quer chegar na sexta. Então deixa aquela coisa ansiosa do que vai acontecer na quinta para eu chegar na sexta, para minha sexta ser melhor. E agora você tem um Pod Quinta. É a desculpa da chegar quinta. Bem na sexta. Você sabe que o que me chamou a grande atenção para a gente sentar e conversar é a sua capacidade de dialogar com diversos lados. E se a gente está falando de política aqui, todo mundo já entendeu o que a gente quer dizer dizendo, né? Você é um cara que transita bem de um lado, bem do outro. A gente vê pelas suas redes sociais você apoiando o prefeito Ricardo Nunes, que é a direita. Eu vejo você sentado com o Geraldo Alckmin, que é do governo... Hoje está dizendo que é a esquerda. Exato. E a gente percebe que hoje a dificuldade das pessoas é justamente conversar, pôr a bola no chão, entender, tirar o que é ideologia política, o que é manipulação de massa e conversar. E o Tarcísio também, hein? O Tarcísio eu gosto muito dele, é uma pessoa muito simpática também, né? Com certeza. E aí a gente vê que você tem relação com todo mundo. E como você faz, cara? Da onde vem essa sua vontade de sentar e conversar com todo mundo? Então, na verdade, é mesmo que você tem, né? É aquela coisa, quero saber o que as pessoas falam, o que elas conversam, tal. E essa questão de governo e sim da política, a política vem lá do grego, né? Antigo. O que era politicar, né? Inclusive, o deputado é um homem vestido de branco, assim, não na integridade da tradução, mas o que era um deputado ou senador? Eram pessoas vestidas de branco, que era o homem mais puro, né, da área social de governo, né, do antigo Império Romano, do antigo Império Grego, tal. Então, a política a gente faz todo dia. A gente levanta, faz política, se veste, se arruma, faz a sua barba, bota uma boa roupa, tal, e a gente está se apresentando para poder falar com as pessoas. Por quê? Porque ficou fácil para mim. Bom, primeiro, não sei se essa coisa de signo funciona muito, mas eu sou de Gêmeos. Então, Gêmeos conversa com todo mundo. Abriu a geladeira, eu estou falando, sabe? Ou vira bipolar, que está cada hora numa veneta, ou consegue entender todas as línguas. Pois é, tem hora que dá estourada, tem hora que não. Então, também ajuda muito no exército isso, porque o cara também não sabia muito o que eu era. Um doido de pedra ou um cara que fazia a coisa correta. Mas, no geral, todo mundo falando em coisa correta quer fazer a coisa correta. E por que eu converso com todo mundo? O meu pai, sabe, ele que foi diretor de várias emissoras de rádio, ele inventou um dia, ele falou assim, meu pai foi para a guerra, foi correspondente de guerra.
E pô, o cara foi para a guerra, gente. Então, que tudo de difícil esse homem viu na Segunda Guerra, né? Ele falava assim, o ruim todo mundo sabe propagar, mas o que é bom a gente tem que falar para se multiplicar. Eu procuro ver em cada um deles, no Ricardo, estou falando o nome porque hoje são os atuais, né? O Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, o Tarcísio, que é o nosso governador, e o nosso vice-presidente da República. Eu tive a honra de disputar a eleição de 2014 com ele. O que de melhor está sendo feito. Porque a questão do ruim é o oposto do que você tem que fazer para as coisas melhorarem. Tem que ter o oposto para melhorar. Então, assim, se eu só olhar no ruim, eu vou ver ruim o tempo inteiro na política pública, política que trabalha para o cidadão. Claro que tem coisa ruim o tempo inteiro, mas a transformação, quando a gente está crescendo, as coisas vão transformando e essa transformação é a melhora social. Eu sempre gostei de política desde novo, ouvindo notícia com meu pai no carro, indo para o colégio e ouvindo as opiniões dele. Putz, meu pai ouvia a Jovem Pan, que era olha a hora, vambora, olha a hora, repita. E era assim. E 7 Hoje horas. Hoje voltando de novo. E 7 horas eu estava subindo sempre a rua do colégio. Eu estudava num colégio onde 7 em ponto o portão batia. Pau! E se você chegasse às 7h01, você tinha que entrar pela diretoria. Então, quando eu embicava na rua do colégio e começava. E começou um novo dia, eu falava, putz, lá vou eu tomar enquadro da diretora de novo. Era legal, mas então era essa rádio que a gente ouvia. E o Pulo do Gato. O Pulo do Gato. O Pulo do Gato também, eu tenho memória disso. Rádio Bandeirantes. Mas eu tenho essa memória. Eu tenho memória do meu pai conversando sobre política. E eu venho de uma... Esse do Pulo do Gato. Pulo do Gato. Pulo do Gato. Eu tenho memória de boas discussões políticas. Meu pai é um cara com uma visão à direita e o melhor amigo dele é um cara de... a visão à esquerda. Eu gravei, inclusive, um vídeo no dia da eleição, aí, o ano passado, ou retrasado, da eleição de presidente, contando essa história. Falei, pô, os caras são completamente diferentes. Um é Palmeiras, outro é Corinthians, um é pagode, outro é heavy metal, e um é Bolsonaro, o outro é Lula. E se convivem bem e tal. E daí veio essa conversa que a gente bateu o papo e eu falei, cara, não dá. Mesmo eu gostando de política, cansa. Sim. Porque você vira o chato. As pessoas passam a olhar e falar, putz, mas você não gosta de nenhum? Eu falo, putz, cara, mas... Eles querem um lado, né? Isso, não basta você ter uma opinião sobre o assunto. Você tem que ter o ódio do outro, né? O grande lance não basta eu valorizar o que eu gosto. Eu preciso descredibilizar o restante. E eu tenho uma visão, aí a galera me sacaneia e fala que é o lance utópico. Que numa sociedade justa, o parlamento tem que ser 50% do que se chama esquerda e 50% do que seja direita. Qual que é a pauta? A pauta, então, é educação, seja o tema que for, ou segurança. Tá aqui, vamos discutir, vamos ver o bom senso, vamos entender o que é bom de verdade para se votar. E não é assim que acontece, a gente sabe disso. Ainda mais nos dias de hoje, com a polarização e com essa loucura. E essa nossa conversa surgiu a partir justamente desse ódio, desse asco que hoje as pessoas pegaram do assunto político. Me diz como que a gente consegue convencer hoje as pessoas a gostarem de política sem... Não é sem emoção a palavra que eu gostaria de usar, mas é isso mesmo. É sem essa emoção, sem esse extremo, sem essa necessidade de ódio. Porque parece que se você gosta de política, você ou é idiota ou você... Sabe? É isso que as pessoas falam. Assim, né? Verdade. No meu convívio, normalmente as pessoas falam, não viaja, desencana. É assim, vai ser assim. Né? Então, como que a gente consegue atingir a massa mostrando que existe um equilíbrio, um meio do caminho? Nossa, você falou uma coisa bem interessante. Duas coisas. Primeiro, no passado tinha a questão de todo mundo direita, né? Vamos citar dois lados, era o PT e o PSDB, né? Mas eu tenho que lembrar que a gente tinha a Arena e o MDB antigamente, né? Que pautavam toda a política brasileira. Né? A Arena e o MDB nasceu tudo que veio. Isso foi depois da democratização, né? Inclusive, a gente tem momentos que não lembra dessa política, onde ela ficou exclusa, porque foi fechada a Câmara dos Deputados, foi fechada a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo foi fechada. Quando isso acontece, a gente não consegue discutir nosso povo, né? E, só colocando a coisa mais internacional, se você olhar para os Estados Unidos, você vai ver o quê? O Democratas e o Republicanos.
Mas, na verdade, existem os partidos menores. Então, só para dar um vínculo nessas coisas que estou falando, é o seguinte, tem mais partido nos Estados Unidos. Inclusive, você consegue concorrer sem partido, né? Lá você pode sim, concorrer até sim. presidente da Sim. República como independente. Dependendo do estado. A legislação nos Estados Unidos, cada uma tem um tipo de legislação diferente. Vocês veem muito em filme, né? Aqui tem cadeia de morte, aqui não tem e tal. Lá tem 13 leis básicas, é anglo-saxônica, aqui é a romana, né? Tudo é regido nessas coisas, né? Romana é ligada à igreja, por isso que a gente é tão arcaico e tão cheio de leis, né? Porque ela tem um monte de regrinha, parte do princípio que eu já estou uma pessoa condenada, né? Essa é mais ou menos. Aí você tem que provar que você... eu vou adorar uma hora que a gente volte a falar sobre isso. Muito por legal. Forma de controle e conspiração. Já é o segundo episódio que eu falo que eu preciso de alguém para a gente falar sobre é muito legal, conspirações e formas de controle. Gui, me ajuda, a gente tem que arrumar alguém para trazer aqui para a gente gravar 3 horas de episódio só falando de loucuras. Mas isso é importante, porque você vê o código nosso, né, as leis que no Brasil, elas foram feitas nesse viés, né? Se você parar para pensar, lá nos Estados Unidos é anglo-saxônica. Eu sou uma pessoa honesta, até que você prove o contrário, né? Que é aquela história que você vai lá e discute com o juiz a sua multa, tal, muito legal, aquele que infelizmente faleceu, por ser bons exemplos para o nosso meio de vida brasileira. Mas por que radicalizou desse jeito? Eu tenho uma tese. Divide com a gente. Então, é uma coisa bem interessante. Lá no marxismo, eu vou te dizer quando nasceu isso. Na campanha de 2014, candidato a governador, no dia do jogo do Brasil com a Alemanha, eu estava no Paineiras, assistindo, porque quando você é candidato a governador, você tem a agenda, tem que cumprir e tal. E estava o cônsul comigo, muito simpático, por sinal. E a gente tomou de 7, lembra disso? Oh. Foi uma coisa assim, todo mundo construindo um monte de coisa, né? Era estádio para tudo que era canto, até estádio quase no meio da água do Rio Amazonas, né? E aí eu me lembro muito bem que o cônsul veio falar, eu venho pedir desculpa a você. Uma coisa que eu só vi fora do país. Por quê? Ele falou, a gente tem desculpa de dar aquele baile na gente. Eu falei, não. Né? Ele ainda falou outra coisa. Agora o brasileiro vai prestar atenção na eleição. E realmente, o que eu vejo nesse aspecto é o seguinte, o brasileiro sempre é uma pessoa muito de festa, muito amigo e tal. E se você parar para pensar, toda eleição ela está dentro ou da Copa do Mundo, não é verdade? Exato. O que vem o ano que vem? Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então, eleição de governador, né? E presidente da República, deputado estadual, deputado federal e senador. E a outra está dentro da onde? Da Olimpíada, né? Aquele outro que mexe com as cidades, com os princípios. E esses eventos são criados, né? Os festivos que subtraem a gente de pensar em outros momentos. O que você pensava antes? O brasileiro é o campeão do mundo porque ele é o hexa no futebol, ele é o campeão de não sei o quê e tal. Quando se provou, diferente de outros países, que a gente não era o campeão em 2014, é a minha tese. Você lembra que teve uma briga por um negócio na Paulista em 2013, porque aumentou 0,40 centavos aquela puta pau na Paulista e tal. E aí o que acontece que o marxismo fala? Da comida, festa e, para não dizer outra coisa, amor, né, nas festas, que o povo inebriado, não é assim? Ele vai com a massa, não é? Quando você tirou a atenção dos esportes, né, dessa coisa que, se você olhar, no mundo inteiro tinha esporte, tinha Olimpíada desde antes de Cristo, né? E você passa isso para a população, o que acontece? Ele vai prestar atenção na eleição. E aí o que aconteceu? A Dilma tomou uma cacetada enorme, porque realmente o Brasil não vivia só da festa do futebol. Tinha outras coisas para se incomodar. E o brasileiro, pode ver, aquele momento começou a pegar paixão por quê? O dia a dia da próxima competição. Qual era a próxima competição? A eleição. A eleição. Sem levar muito para o lado do... Isso é uma tese. Do que... Não, e faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas trazendo mais para o hoje, e dentro dessa sua teoria do pão... Dá pão que eu festa, fico quieto. É festa. Você acha que essa polarização ela também pode ser um recurso que é usado para distração? Toma aqui, briguem por esses assuntos de grande polêmica. Eu não vou nem dar exemplo aqui para dar mais polêmica, né? Mas todo mundo sabe do tipo de coisas que eu estou dizendo aqui.
e briguem por isso, discutam por isso. Um que faz a arminha, o outro que faz o L, o outro que faz não sei o quê. Porque enquanto isso a gente está aqui embaixo e que se dane a política local, ninguém vai lembrar de cobrar pela situação da cidade ou por uma resposta que tem que ter do governo. Você acha que isso também tem sentido? Eu vou dizer a minha experiência como candidato a governador. Claro que a gente tem que olhar um plano de governo, que é o orçamento público, a lei de diretriz orçamentária. É claro que dentro do que nós pagamos impostos, você paga no seu dia a dia, indo lá no Hugo, no ISS ou no ICMS que você paga, cada xícara de café que você toma, no IPI que você compra o seu automóvel, um posto de produção industrial. Isso tem que ser revertido para quê? A benefícios do povo, né? Bom, se você parar para pensar nisso tudo, você tem que ver que a Constituição nossa fala que quem manuseia o povo, quem atende o povo, é o primeiro ente público que está próximo. Quem é? O primeiro da linha de chegada são os vereadores. Então, se você olhar para a Constituição também, ela diz o seguinte: quem dá escola de primeiro grau, que é a primeira fase da vida, são as prefeituras. Quem faz asfalto à rua? A prefeitura. Então, assim... O nível de responsabilidade vai subindo de acordo... A zeladoria toda... Né? Não vou dizer que vai subindo. Cada um tem distintos. Eu, como candidato a governador, eu trato do transporte intercidades e não da cidade. E que se fosse candidato a presidente da República, eu pensaria nas fronteiras do país e na economia nacional, interestados e talvez um pouco intercidades, mas não objetivamente em você. Porque quando eu olho para você da forma errada, eu sou o governador, eu vou dar um transporte público de qualidade para você. Não é você que dá o transporte público, eu, governador. É o prefeito. Então, eu tenho que ajudar o prefeito a dar o transporte público. Um viabiliza, o outro cria ferramentas, o outro subsidia até chegar na escala... Se você for olhar na Lesp, uma das coisas que eu tinha muito... Porque eu fiz meu plano de governo, tinha 800 páginas. Mas o que eu olhei? Há pedidos errados para o lugar errado. Então, por exemplo, deputado estadual pedindo coisa que senador tinha que pedir, nada a ver, né? Por exemplo, vamos cuidar do aborto. Mas não é o Estado de São Paulo que vê o aborto, né? É a Câmara dos Deputados, junto com o Senado. Ou se não, fazendo pedido, o deputado estadual ou o vereador... Nossa, o cara acende a vela para o santo errado. Para o santo errado. E ainda... E o que acontece? Dentro da Alesp, da Câmara aqui, da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, ou da Câmara Municipal, tem um setor jurídico que analisa essas coisas e fala assim, não, isso aqui não dá, né? Mas até então, tinha um negócio lá na campanha que é o tal de falar para claquete. O que é a claquete que você vê lá? Eu estou falando com o meu público. Então, pode ser o L, pode ser a meta. Eu estou falando com o meu público. Eu não estou falando com o meu opositor. O opositor é só a entrada. Você lembra que nos debates fala assim, fulano de tal, eu queria saber o que o senhor acha disso. Aí o cara fala toda uma tese, né, o candidato. Porque eu vou fazer isso e aquilo. Ele fala, não, tá bom, eu não vou fazer nada disso, eu vou fazer isso. Ele não discute com o cara o que tinha que ser. Olha, você sabe que eu sempre gostei de assistir debate. Sempre, sempre, de verdade mesmo. Porque eu quero saber, eu quero ouvir, eu quero conhecer. Mas não dá mais para assistir. Não dá, virou uma engraçado. Guerra. A última vez eu assisti para a prefeitura, eu assisti porque era engraçado. Era mal barato. Ninguém sabia que ia sobrar cadeirada. Porrada para um, porrada para outro. E aí vira piada. Então, eu não sei se foram as redes sociais, eu não sei se são as redes sociais com a polarização. O corte, o lance do corte. Eu sei que hoje tem os caras que também se esforçam a não ser levados a sério, né? Eu acho que aí dá Ibope, né? Porque antigamente dava Ibope, na minha época, era quem sabia mais. Quem sabia mais número, quem sabia mais orçamento e tal. Hoje é quem sabe fazer mais cena. O que eu estou querendo dizer com toda essa história, assim, a importância da política no nosso meio, para os nossos que vão para frente. Se você não se importar com ela, que a política é pública, não a política partidária. O povo tem que começar a parar de olhar a festa da carne e do chopp nesse aspecto da política. Não é festa. A política pública é aquela que pega aquilo que você está pagando dia a dia, que são os impostos carésimos que a gente paga. E transforma em alguma coisa. E transforma em saúde, educação. Não? Então, ele tem que olhar aquilo, e na hora que ele for olhar para o cara, ele fala assim, não, espera aí, mas ele está falando uma coisa que tem aplicabilidade. Enquanto as pessoas... E esse momento que
essa coisa discernil para cada lado, vou colocar discernil, que é a palavra certa, que você não vai dizer que esse está errado, o que ele está errado, o que ele está certo, o que ele está... É importante você olhar para as coisas que fazem sentido. Por exemplo, se a faixa... Um exemplo besta que eu vou dar. Mas se o cara está propondo uma faixa de conversão à rua, se ela realmente é uma faixa de conversão, que é o que nem acontece em vários lugares, que botaram um negócio de bicicleta no comércio. O dia que eu falei assim, pô, eu vou chamar o Walter para a gente conversar, surgiu de um nó desse que me deu. Eu estar no carro ouvindo notícias, e coincidentemente, assim, eram duas notícias, uma pauta de esquerda e uma pauta de direita, que tem o seu valor, que todas eu não vou nem trazer porque isso aqui é um assunto atemporal, não é especificamente sobre esse assunto. Mas eram assuntos relevantes, que ambos tinham seus aspectos positivos, que trariam benefício de verdade para a sociedade. Um era do ensino, outro era da saúde, mas a galera estava mais preocupada em discutir a ideologia. Não, esse projeto é do fulano, então esse fulano é do PT, então se é do PT não presta, ou então se é do PL não presta, ou se é do Beltrano não presta, do que parar e falar, não, pô, realmente lá na ponta, não importa, meu. Outro dia eu vi um cara falando, e de verdade eu não lembro nem quem foi que falou isso, não lembro se o cara de que lado era, mas eu vi um cara falando, meu, o cara que está com fome não tem partido. Não tem. O cara que está doente na fila do hospital não tem partido. O cara que está sem escola não tem partido, entendeu? E é dolorido, cara, você ver as notícias. A gente que se importa um pouco, você chega uma hora que você fala, eu não vou ver mais. Não me faz mal. Pô, e tá fazendo mal. A minha psicóloga me proibiu de ver jornal, de verdade mesmo. De manhã eu tenho... eu já sou ansioso por natureza. E como eu tenho esse hábito de ouvir jornal, se me pega no dia errado, pô, já me pega meu estômago de manhã, porque a gente acaba se envolvendo, né? Porque eu queria não me importar. Eu queria ser como alguns amigos que falam, na moral, dane-se, não quero, foda-se, não quero ouvir. Mas eu não consigo, cara. E aí eu te pergunto, assim, olhando para esse cenário, olhando para essa loucura, né, cara, dessa guerrilha, você enxerga que tem um caminho, dá para sentar, conversar, existe uma faixa da sociedade que está carente nesse ponto e você acha que tem como... Acho que a grande faixa da sociedade está carente. A gente não tem mais o pobre e nem o rico. A gente tem uma sociedade carente de benefício público, né? Tem vários benefícios públicos que eles estão hoje totalmente fora da casinha. Por exemplo, se você parar de pagar a tua escola, pagar e aconteceu muito na pandemia, olha um bom reflexo da pandemia. A pandemia mostra para a gente e agora, mostrou até agora que a gente não estava preparado por um advento na saúde que mexe com a economia. E aí depois que você sai da pandemia, comércios não adaptados, né? Que a pessoa vivia da mesmice. Estou sendo claro nisso? Tá sendo claro. Né? E aí a saúde pública não adaptada, uma coisa que só via em filme, em ficção, não sei o quê. E em outros países isso acontece direto, né? Quando você sai da pandemia e vem para cá, você vê que tem necessidade de educação, de saúde na área econômica, porque muitos não conseguiram pagar mais escola para os filhos. Que, aliás, as escolas exploram no Brasil, né? E isso é uma verdade constante. Educação é modelo de alto luxo no Brasil. E você falou do SUS, eu trouxe aqui o Diego e a Júnia, eles têm um filho que é surdo dos 2 ouvidos. E eles conseguiram toda a cirurgia do SUS, do processo pelo SUS. É aquela cirurgia que abre a cabeça, chama implante coclear. Alguma coisa assim. Se eu estiver falando errado, me desculpem, mas é... aquele conclave. Isso, ele fura e tal. Eu sei que eles, assim, todo o processo é uma grana. Ele me contou todo o perrengue que foi. E o que eles falaram foi o seguinte, cara, o difícil foi entrar. Mas depois que eles entraram lá no Hospital das Clínicas e conseguiram... Até hoje o moleque passa lá e é super bem cuidado, Então o SUS é sim uma referência absurda. O grande gargalo, eu acho que é esse tipo de conversa que a gente tem que trazer aqui, porque a gente está começando, eu tenho noção do meu tamanho e de quem eu atinjo. Então eu talvez as pessoas que assistam, eu saiba o nome a princípio, né? Pode mudar isso daqui 2 meses, mas a princípio é. Então, eu sei que as pessoas que estão do outro lado pensam como eu. A gente passa pelo Tatuapé ali e você vê uns terrenos
fechados, tem um ali da Secretaria de Saúde que você olha e fala assim, cara, como que aqui, no meio do bairro, um equipamento desse, largado, sucateado, não poderia virar um hospital de 5 andares? Porque o problema do SUS não é que é ruim, é que é muita gente para atender. É muita gente para atender. Você falou duas coisas aí. Posso... Aí vem aquela coisa que eu tive que estudar orçamento, né? Porque isso é importante falar. Você não pode... Não estou falando que eu sou bom nisso, não é isso. É que, sabe o que acontece? Quando eu saí esse negócio, eu não queria fazer feio para ninguém, nem para mim mesmo. Claro. Então eu tinha que estudar muito, né? E aí você vai estudando, que eu tenho informação para isso, a parte tributária, essa parte de orçamento é muito importante para até a pessoa que está gerindo não ser passada para trás, né? Eu vou abrir um restaurante, eu não sei cozinhar, não sei administrar, não adianta nada, né? Mas o SUS, ele no tripé do orçamento público, o SUS é uma verba do governo federal, primeiramente, né? Então, as diretrizes da ANS, da Agência Nacional de Saúde, também é governo federal. Só que as regionalidades, por exemplo, da municipalidade, elas têm a verba. Você pode ver, quando você escuta falar, orçamento público da cidade de São Paulo, 19 bilhões, acho que foi a última aqui, né? Que por lei tem que dar 30% do orçamento e 25% da educação, assim, aplicabilidade. E o resto vai no resto, né? Mas mesmo assim são bilhões. Aí você fala, por que essa primeira etapa não está aberta? Isso que você falou é extremamente importante. Porque se tem um hospital referência na região, ou se tem mais os menores, as clínicas que atendem, que são os postos de saúde, a lei manda que, primeiro, para a porta da entrada do SUS são duas. Ou você vai pela municipalidade e ali você faz seus exames até ir para um negócio chamado CROSS. Por que tudo isso acontece? Por causa de orçamento. E aí você vai para as eletivas, são as operações, que é o que aconteceu com ele. Alguém, um médico de algum lugar da saúde, municipalista ou estadual, definiu que ele tinha prioridade para ir. E é muito bom que isso aconteça, para não ter disfunção. E aí o orçamento, que tudo custa na vida, é assim, ele vem acompanhando e ele funciona. Por isso que eu falo, quando você entrou no pronto-socorro de qualquer hospital, que saiba que você está gastando quase R$200. Mas eu estou puto, eu vou embora. Desculpa o linguajar. Não vá, porque você já custou R$200. E ali você vai ser atendido com sangue, sem sangue, com gente baleada, sem estar baleado. A hora que você entrou ali, você vai ser atendido, vai ficar na maca, mas vai ser atendido, vai ser assistido. Então, o SUS ele funciona por isso. Ele tem etapas. E tem lugares que você tem que ver. Se a gente está pedindo para abrir no Mandaqui um posto. O Mandaqui é um hospital de referência, mas é estadual. Por que precisa de um posto lá dentro? Porque a primeira fase do atendimento médico precisa ser feito pela municipalidade. Mas então, eu entendo, mas eu estou aqui para ser o cara que não entende. É muito processo e o cara que está doente, está morrendo, ele não quer saber se quem vai fazer quem vai pagar a conta é o prefeito, o governador ou o presidente. E aí vem o lance. Se esses caras se falassem, no sentido figurado, né? Se as suas estruturas se comunicassem, o cara do Mandaqui não ia precisar pegar e sair correndo para ser atendido lá no outro hospital porque não tem vaga. Entendeu? O cara não ia ficar no corredor pendurado com um soro. Então é bom você falar desse negócio da saída. Podemos falar disso um pouco? Claro. Por que os hospitais têm isso? Né? Isso é uma coisa que vem da guerra, você sabia? Não. Então, é o seguinte, as eletivas são as especialidades, que nem essa, que é a auricular, né? Que ele foi lá e fez a operação, porque a bigorninha dele não estava funcionando, implantou lá o sistema, mais ou menos isso. Aí o cérebro começou a dar estímulo e tal. Então, cada hospital que a gente não olha, cada hospital tem na sua parede, seja estadual ou municipal, que você não vai perder tempo no PS. O PS é uma outra situação, tá? Mas quando você for lá e falar assim, esse hospital é referência disso. Olha o que eu vou te falar. Sei lá, operação de próstata. Vou dar um exemplo do Mandaqui, que está fazendo uma operação muito boa de próstata. A gente está no mês azul, câncer de próstata. Referência em operação de próstata. E aquele hospital, sei lá, falam aqui, o Tatuapé, ele faz? Faz, mas ele tem que estar o dia que o médico está lá. Todo hospital tem uma especialidade na sua entrada, inclusive.
quando você vai fazer as eletivas, né? Quer dizer, aquele atendimento que você vai, que nem esse aí. Mas quando do PS, todos têm que atender igual. Então, o que isso acontece? Por que acontece? Porque, às vezes, o sujeito entra e quebrou a coluna. Mas não é especialidade, tem que esperar o médico chegar, que vem de outro lugar. Aí a gente está falando de investimento. Claro. Mas isso veio da guerra, porque na guerra se tirava as fábricas, uma fabricava cada coisa, de maquinário de bomba, e aqui no Brasil também teve isso, e cada hospital no sistema SUS tem uma prática e especialidade. Então, quando eu não posso aqui, você já viu? Tem que vir com a ambulância para levar para lugar tal, para fazer o exame tal. Isso tudo vai atravancando o sistema. Mas é um jeito que se tem de operar que ainda está muito melhor que você vai nos Estados Unidos. Claro. Você está frito, né? O lance, de novo, para ficar bem confirmado, o SUS é maravilhoso. Ele só é sobrecarregado. Mas você percebeu porque que é? Claro. O ideal é que a pessoa entre, às vezes eu falo, outro dia eu ajudo um pouco, assim, eu até falo, olha, o Mandaki é maravilhoso. Eu falo que eu tenho algum problema, vai no Mandaki. Tá? Porque é um hospital referência escola, tal, né? Tem vários especialistas, professores e doutores estão lá. Não só num hospital maior, né? O da USP também é ótimo para fratura, mas tenha paciência. Mas está morrendo. Mas fica lá dentro que alguém vai botar alguma coisa e vai te acordar. Porque a hora que você sai de lá, a crise se dá no pronto-socorro. Porque o brasileiro tem uma coisa que ele não faz a manutenção. Ele vai na hora só do desespero. Não estou falando aquele cara que toma um tiro, o cara que quebra. Claro, o cara... claro. Essa é outra história. Mas a manutenção, que são os postos, ele tem que fazer. Você quer ver uma coisa que a gente não tem? O homem não está cuidando de câncer de próstata. E a maior incidência... E é preconceito com a gente. Ninguém gosta de fazer o exame de próstata. Eu mesmo sou péssimo nesse negócio, não quero. Né? Mas... tem que fazer, porque aí toma uma pílula, toma um negócio, aí você consegue dormir melhor e tal. Tem gente aí que nem dorme mais. Então, a gente tem que fazer uma manutenção. A mulher cuida mais disso do que a gente. Eu trabalhava numa empresa com... o corte mínimo que tinha era 50 anos. Assim, meus parceiros de trabalho eram tudo e aí, um dia conversando, tiriri, os caras, eu falei, cara, eu vou fazer exame. Os caras, não, vai. E eu morava numa cidade pequena, na época, eu morava em Rio Claro. Aí das pessoas falou para mim, falou, vai lá, o doutor fulano, ele tem um esquema moderno, ele faz com um exame de sangue, e não sei o quê, PSA, né? Que é pra ver se aí eu falei, não, tá bom, top. Falei, beleza, vou lá. Seu Silvio, porque Deus o tenha. E foi um senhorzinho incrível que cruzou meu caminho. Ele falou, não, vai lá fazer e tal. Aí fui, cara. Cheguei lá fazer o exame. Uma sensação horrível, né? Horrível. Aí sentei e falei, doutor, vim ver e tal, não sei o quê, tal. E, o pessoal lá da fulano, Beltrano, cidade pequena, conhece todo mundo. Falou, ele falou que você tem o exame, não sei o quê. Ele sorriu, ele bateu nas minhas costas. Falou, deita na maca e para de frescura. E assim foi, o exame fez e tô vivo, cara. Porque tem que fazer o raio do exame, né? Porque e só tem esse, que é o toque, né? As mulheres têm mais prática nisso que a gente. Mas você tem... eu mesmo já sofri. Meu irmão agora... por preconceito, fez o outro, não sei o quê, vai ter que refazer de novo. Você vê que política é tudo isso que a gente está falando? Aí eu te pergunto, cara, não como político, mas como cidadão, né? Que eu acho que antes de ser político, você é um cidadão do mundo. Como que você faz, cara, para você se manter... Não é isento a palavra, porque quem é isento... normalmente é o cara que está aqui, né? Olhando para cá. Não, você está no meio, você está vibrando isso, mas você não se contamina com essa discussão, você não se deixa levar para esse caminho onde gera tudo isso que a gente acabou de falar, de problema na saúde, na segurança. E dá muito. E tal. Como que você faz para se manter conectado a esse seu eixo, ao seu centro mesmo de... O pessoal falava muito que... Veja, onde eu estava, eu era de direita, né? Inclusive, o meu partido era o mesmo do Mourão, né? O Mourão que veio depois, eu vim antes do Mourão, né? Então, assim, e até uma figura emblemática, que era o Levi Fidelis, todo mundo só lembra do Aerotrem, mas ele é um cara que tinha mais coisas para falar fora do Aerotrem, apesar de estar muito certo, né? Que o monotrilho Aerotrem é melhor que o metrô. Ponto, né? Mas só tem um ainda aqui funcionando direito, né? Que é aquele da Zona Sul. Né? Mas eu já tentei no final de semana ver só filme.
Eu descobri que eu já vi todos os filmes da Amazon, da Netflix e tal. Eu já comecei a cair nos documentários, porque eu falei, gente, não dá. Eu tenho fome de entender, né? E perdi grandes amizades, inclusive do Exército que eu fiz, porque achavam que eu tinha uma postura mais centrada, que eu tinha que tomar partido de alguém, né? Bom, primeiro, eu sou amigo seu, eu sou amigo de você, tal, mas quando eu estou numa disputa, eu sou eu, os outros são os outros, entendeu? Eu estou garantindo aquilo que eu... E eu vou chegar e fazer o que eu acho que tem que melhorar. Acho que o ponto é esse, partindo do princípio que eu não estou para estragar o que fizeram, estou para consertar. Então, como é que eu fiquei isento um determinado tempo? É exatamente esperando o ponto de equilíbrio que não vinha nas eleições subsequentes. Porque a minha ainda era uma coisa assim mais concentrada, né? O pessoal era o Alckmin, o Padilha, o Scaff, é uma coisa mais, né? PSDB, PT, não era uma coisa tão eufórica. Já na de 2016, 2018, uma loucura. O Brasil estava se matando, né? Porque a história, não sei se tem mesmo essa tese da Copa, mas eu briguei com amigos que eu tinha amizade do Exército quando eu fui ser oficial do Exército. Eu falei, não, mas não te aguento, porque você não viveu o que eu vivi e você acha que está postulando uma coisa que você não estudou. Para você entender aquilo, você tem que ter estudado. E aí entrei no conflito, Hugo. Que assim, poxa vida, primeiro, o brasileiro, o cara que está do teu lado, que postula um negócio desse, ele nem te enxerga. Fala, não, você está lá porque alguém botou você não tem competência. Isso é um erro. Todo mundo é competente para estar lá. O Torneiro Americano virou presidente da República 3 vezes. Ué, apesar de que eu acho que muito do Enéas tinha razão, né? Você tem que estudar para dirigir, pilotar o avião. Mas a dele foi a sequência. Quando você está lá, você vai virando o cara, né? Então, você tem que dar uma credibilidade que todo mundo tem algo a falar. Porque a política é isso, é juntar os opostos para entender, chegar num bem comum. Como é que eu fiquei? Um tempo comecei a ficar doente, porque eu estudei muito, né? Eu estudava muito, eu estudava orçamento o tempo inteiro. Eu passava a eleição, as próximas, eu ia assistir os debates, eu ia no debate, eu ia com orçamento público. Não, mas o que ele está falando, eu falava assim, o que ele está falando não existe, isso aqui não dá para fazer porque não tem orçamento público, não tem como se fazer no orçamento, porque não é fictício. Então, mas esse tipo de discurso compra a população. Não, né? Imagina. Do fazer e não falar quem vai pagar a conta. E eu explicar isso era difícil. Aí você vê proposta, por exemplo, não tenho nada contra. Se quiser cabear inteira São Paulo com cabo de aço e botar o bonde, se der para fazer isso, ótimo, né? Mas enquanto a gente vive um negócio da cidade que tem que botar os fios para dentro, os outros candidatos queriam botar bondinho na cidade, né? Então, e o engraçado é que todo mundo sabe que não dá para fazer. Mas tem essa coisa da torcida a favor, endeusa a pessoa. Eu vou falar para você, tudo é para claquete. Tudo eu estou falando com o meu núcleo. Então, para você que está vendo, assim, não tenha... o cara está falando para mim, ele está falando para você, mas é para você votar nele, porque é a claquete dele. Eu não estou incomodado em brigar com ninguém, porque lá depois que sai aquela briga toda, ali a gente toma café do outro lado. Eu estou tomando café com... Hoje eu sou amigo do Padilha, do Alckmin, acho que é aí que eu comecei a enxergar. Falei, não, peraí, o que eu estou discutindo é sério. Tá? Se o pessoal quer a claquete, eu não quero a claquete. Eu quero saber se saindo daqui a gente vai ter... E não tinha, hein? Eu trabalhei na Sabesp. Tinha relatórios da Sabesp dizendo que o clima ia ter escassez de água. E a gente já tinha escassez. E tem relatórios da CETESB dizendo que em 2030 a gente não vai ter água. A gente está chegando perto de 2030. Olha o tempo que está ficando. Tem gente séria estudando o clima. Porque não é possível. O que eu vi lá em 2014 está acontecendo em 2030. Você lembra quantas vezes a gente ficou sem água? E eu saí na última dia e falei, gente, a gente não resolveu o problema da água. Não sabe o que vai fazer no uso e no reuso. Então, comecei a falar, quer saber? Depois que eu discutia tanto com os... que eu tive a oportunidade de falar, gente, eu estava lá, eu tenho que explicar, eu sei o que estava acontecendo. Eu falei, quer saber? Eu não vou falar mais nada. Teve uma hora que eu falei isso. Eu não vou falar mais nada. Porque as pessoas estão me oprimindo. Porque eu quero ser uma pessoa centrada. Eu não quero nem estar para lá e nem para cá. Eu não preciso nem estar no fulano de tal e nem no ciclano de tal. Eu odiei que fizeram aquilo com o Bolsonaro. Esfaquearam o homem, cara. Parecia o Kennedy quando tomou o tiro. Mas também, ele também não tinha que estar andando em cima do colo de ninguém, entendeu? Mas eu estava errado. Não tem que esfaquear na democracia o cara. Aí está oprimindo o cara.
Mas também não acho certo ele depois dizer para o cara da saúde o cara tinha que fazer, porque ele tinha que estar lá para fazer alguma coisa independente dele. Então, eu só acho que aí tem que ter um conserto. Tem que ter gente, ser o médico cuidando da saúde, é o advogado cuidando da gestão pública, é o cara cuidando da segurança, que seja policial, seja dos segmentos. Você tem que especializar a coisa, né? Quando está na pasta. Quando você está disputando, que você é um líder que vai fazer a pergunta certa e escutar a pergunta, eu acho que quem falou isso foi até o Obama. Aí está certo. Se souber fazer a pergunta e escutar, eu tentei ser um cara assim, que escuta, para entender os lados. Até hoje eu faço isso. Espero que volte logo. Porque a chance de você conversar com pessoas que tenham menor discernimento, né? As pessoas que queiram ouvir o outro lado e tentar se colocar na posição e entender o processo total. Então, total. Por quê? Porque se a gente não começar essa discussão e ficar nessa discussão fuinha, né? Já que a gente só tem esse sistema para usar, o SUS, vamos melhorar ele. Seja em que aspecto for, né? Então, olha, por exemplo, educação na Espanha. Todo mundo tem educação de qualidade. E as pessoas têm consciência, que nem nos Estados Unidos, da escola pública, apesar de ter escolas maravilhosas pagas, né, por causa do esporte, mas a Espanha você paga 10 euros, 20 euros, e você tem a mesma escola que os outros. As pessoas têm consciência. Você pode dar dinheiro para ajudar? Pode. Então, ajude. Hospital pode atender, como as Santas Casas, a parte pública e a parte paga. A gente tem que chegar no meio termo. Porque eu escutei do Alckmin uma coisa: eu governo para quem está da direita para a esquerda, para quem está dentro da cadeira e fora da cadeira. Então, porque isso acontece. Se você não é uma população inteira, tanto você vai ajudar aquela pessoa que está muito rica, como aquela pessoa também que está muito pobre, que vive na mesma cidade, no mesmo lugar. Mas tem que ter políticas. São ajudas diferentes, políticas públicas diferentes. É isso. Nosso primeiro patrocinador, Gui, de hoje é esse cara lindo, da barba mais legal do YouTube. Criatividade no modo ação. Esse papo começou, o Pod Quinta começou para que a gente falasse sobre pausa. Sobre parar, respirar, enxergar os melhores caminhos e tomar uma atitude, porque pausa demais vira preguiça, vira um ócio tóxico. E a nossa ideia é achar caminhos, encontrar transformações, né? Então, nesse dia 27 de novembro, nós vamos estar reunidos lá no Meliá, na Serra de Juré, no Tatuapé, junto com o meu time, o time de pessoas que eu confio. Eu vou levar lá o Rafael Paraíso, que é a pessoa com quem eu converso sobre finanças, para que a gente fale sobre previsibilidade financeira. Porque a primeira pausa que você ou qualquer pessoa tem que ter, imagina só, Walter, se um governador assume o estado de São Paulo e a primeira coisa que ele não vai olhar não tem que ser o caixa ou o extrato bancário. Então, na nossa vida não é diferente. A gente tem que entender como lidar com grana, faz a diferença na nossa saúde mental e na forma que a gente se relaciona com o mundo. Então, o Rafa vai lá falar sobre isso. E, além disso, a gente vai receber o Leandro Tugumi, que é o Leco, meu grande amigo, que ele estuda sobre ciências da felicidade. Legal. É um tema incrível, incrível. E depois que a gente descobre que existe alguém que estuda ciências da felicidade, você fala, cara, como que eu não parei para estudar isso antes? Então, quem pode quinta, paga meia, paga metade. Tipo carteirinha de estudante, só que não. Tá o QR Code vai estar na tela, a gente vai colocar também uma tela cheia com ele depois, para que você possa fazer a leitura do QR Code e fazer sua inscrição. E eu preciso fazer um agradecimento especial. Muda a tela aí, abre pra gente, Gui. Essa galera tá acreditando demais aí no nosso projeto, na nossa realização. São alguns patrocinadores. A Demicon ali da Oscar Freire tá com a gente. O mundo é bom. O mundo é bom. Eu vou contar isso em primeira mão aqui. A gente, nesse dia da imersão, a ideia é a gente falar sobre o mundo disruptivo, onde a gente se encara. E a galera do Mundo é Bom, uma escola de parapente. Nós vamos sortear para um participante um voo. Eu fechei hoje com o Daverson lá. Inclusive, eu vou até deixar já o QR Code deles aí na tela. Em algum momento a gente vai voltar aqui e falar deles. Quem quiser conhecer, o Mundo é Bom, escola de parapente, é lá em Atibaia. Eles têm uma baita experiência. O TripAdvisor dele é 100% de aprovação. Lá da Pedra Grande. Eu vou falar para você que ele falou para mim, ele falou, Algão, vamos lá que você voa junto. Eu falei, não sei. Vai pro lado da Pedra Grande. Não sei. Tem um avanço ali bonito. E eles são muito experientes e eles deram pra gente essa moral de
sortear um voo lá com os nossos participantes. Então Maravilhoso. vai ser muito legal. Aí tem a Angélica Oliveira, que é um centro estético lá do bairro, que tá chegando junto com a gente, o Siga Distribuidor, o Valhalla, a R Bianco e a AIA, que é um centro esportivo de treinamento também. Estão tudo com a gente e mais gente chegando. Esses são os que eu posso falar hoje. Semana que vem tem mais 2 para entrar aí e a gente fecha as cotas de patrocínio. E acho que até a semana que vem também os lugares já vão estar todos preenchidos. Então, se você quer estar com a gente para viver uma manhã diferente, um café da manhã com networking, segue aí o QR Code e vem junto. Certo? É. Então, Walter, agora, nosso segundo momento é a hora que a gente vai falar do Walter. É. O cidadão, mais o cidadão, menos o político. É. Cara, você já participou de uma eleição majoritária. Eu sei que você tem grandes caminhos aí a seguir. Você já participou de diversas pastas, diversas empresas e a gente sabe do envolvimento que você já teve e tem nesse universo. E como a nossa conversa aqui é entender como os extremos prejudicam a maioria, porque a maioria está no centro e não nas pontas, isso é física, né? Se você pegar uma barra, você vai ver que o meio vai quebrar, a ponta vai quebrar primeiro. Mesmo tendo vivido tudo isso, o que mantém tua chama acesa olhando para a política? Você já viveu o sistema por dentro, você vive o sistema por dentro. E o que te faz ter essa vontade de continuar e de olhar e de acreditar nas pessoas, acreditar nos projetos? A vontade que eu tenho, hoje estou com 56, né? O que faz eu acreditar? É a esperança muito clara de querer deixar um mundo melhor agora para minha filha, mas para os filhos dela e para os seus filhos, entendeu? Por que eu quero isso? Porque é muito injusto do jeito que o mundo está indo, repassar uma dívida tão grande para que eles possam administrar, porque eu estou muito mais perto do final do que do começo, grande verdade. Depois que eu tive, inclusive, nódulos no intestino, eu comento isso. Qual a primeira impressão quando você tem, eu acho que eu estou com câncer? O que eu não fiz que eu tenho que fazer? O que eu tenho que deixar pronto agora? Meu Deus, foi muito egoísta com tudo que eu pensei que era para mim. E agora? E aí quem vem na cabeça? Os filhos, né? Os filhos, os pais, não é isso? O que eu vou deixar? Tal. E o que me move a tudo isso é que, mesmo sendo uma voz pequenininha, e hoje você vê que eu consigo falar com as pessoas, e sabendo o que eu passei, porque eu fiquei sem plano de saúde, eu fui operado 4 vezes, todas no hospital público, eu perdi meus negócios quando tinha o negócio do câncer da minha mãe, eu briguei na eleição, briguei de frente com tudo que podia ter, que o dinheiro trazia, nos momentos mais precisei, não estava sem o dinheiro. Então, eu queria ver uma coisa equalitária, para que eu não precisasse ficar brigando com os outros hoje em dia, porque precisa ser atendido fulano, porque o cicrano porque tem que ser atendido para não morrer, porque aquele está perdendo a casa dele, porque a justiça está injusta muitas vezes. A gente está num reflexo de um judiciário que está sendo incentivado por todo esse problema que a gente tem da não neutralidade de dar o espaço para cada um, onde vai o meu respiro. O meu incentivo é que as coisas sejam mais justas, porque se o seu quadrado está respeitado, o meu também vai estar. E, consequentemente, o que eu pensava lá atrás é que eu quero que a minha filha não sofra com a sociedade do jeito que está hoje. A minha filha, o seu filho, os outros, não é porque é política, é porque eles não merecem todas as besteiras que todo mundo passou depois de estar uma ditadura militar, 3 guerras, e a gente está vivendo olhando para o umbigo. Não é? A gente passou guerras. Pensa aquele cara que... Meu pai foi para a guerra, Primeira Guerra, meu avô. Os caras não tinham o que comer, mano. O brasileiro é muito mal acostumado, né, cara? Ele é mal acostumado. Sabe o que eles falam para mim? Por que você não tem um carguinho? Por que você não está em tal lugar? Porque eu não quero estar em tal lugar, entendeu? Porque eu não quero ficar ali babando o ovo de ninguém. Eu respeito aquela pessoa. E ela percebe, o cara que está no cargo que eu tive, ele percebe isso. Ele se inebria se ele quiser. Ou, se ele for mal, ele usa isso. Eu não quero estar nesse lugar. Eu já estou chegando perto de um espaço que eu quero dar um orgulho, porque o que a gente deixa? Um bom nome para os filhos. E o reflexo que a gente está sofrendo, muitos, é que a gente também tem
não vou falar um ativismo judiciário, porque eu trabalho na OAB, eu fiz a campanha da magistratura, mas eu acho que as pessoas, principalmente no judiciário, quando provocado, precisam ser pessoas que estão habilitadas a isso. Porque você tem hoje um Brasil que saiu muito rápido de um império, que a gente veio com o pessoal de Portugal para cá, cheio de problema, a gente sabe disso. Depois entrou numa antiga república cheia de problema, aí entrou numa república nova cheia de problema, dividido, e aí sempre o que tinha? O jeitinho e quem se dava melhor. Mas sabe o que eu acredito, Walter? Que essa polarização e essa politização do judiciário ou da conversa da padaria, para mim é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho no meu time, na loja, colaboradoras que não têm convívio com a família por causa de política. São mais da esquerda ou mais da direita? Tem dos dois lados. Para ser honesto... Tem mais da direita. Não, eu tenho um time misto ali, mas eu tenho uma galera mais à esquerda e esse caso específico, cara, eu tenho até dó, de verdade, porque eu olho, uma avó não vê o neto porque não compactua do mesmo político que a outra avó vota, então brigou e estragou um Natal. E você acha que tem cabimento esse tipo de coisa? Tem sempre um cara que passa no meio do caminho, um cara que tira proveito daquilo que um faz e o outro consome. Pensa no mundo que a gente vive. Eu estava pensando em mais de 12 milhões de pessoas que estão, entre elas, quase 10 milhões, né, abaixo da linha da pobreza, e outras, esses 12 ou 13 milhões que não têm um CPF limpo, enfim. Saiu uma política ano passado para tentar remoldar isso. E o Levi falava que os bancos tinham um grande problema nessa história, porque tem sempre um atravessador que tira vantagem em todo mundo. Esse está rico. Esse tem político na mão, tem sociedade, tem empresa na mão, ele tem tudo na mão. Não falta comida para esses caras que passam as coisas. E eu acho que a gente, que eu vi nessa iniciativa, foi até do Haddad, vamos zerar a conta de todo mundo. Se a gente quer passar o perdão para começar um novo ciclo, você tem que zerar algumas contas. Não estou dizendo de deixar e dar calote em ninguém. Vamos zerar os anos. Sentar, conversar, respirar, entender o que você está falando, qual é o sentido da tua visão, entende um pouquinho o meu lado. E é isso. A gente não é igual, isso que a gente não enxerga. E é isso que eu, particularmente, não enxergo na maioria. E por enxergar essa visão em você, que eu te convidei para a gente vir conversar. Onde que eles vão chegar? Então, quer dizer, se alguém disse que não era para tomar vacina, eu estou falando se é boa ou ruim. Ela foi feita rápida, mas se eu não for fazer um tratamento, de qualquer que seja, eu vou morrer. Né? Se eu taxar todo mundo de esquerda pior, eu não vou conhecer ninguém que eu ame, todo mundo, a gente vai se dar tiro no meio da rua. Tem que zerar essa conta, tem que zerar. O mundo está vivendo isso, né? Você vê um lugar para outro. E você sabe, lembra daquela história que eu falei de falar para a claquete? No fim, o cara que tem o domínio de levar essa coisa para os outros, que não tem o gesto certinho, que não dança certo no TikTok, né? O cara que está lá fazendo o movimento que as pessoas gostam de ver, ele está levando vantagem, sim. Esse cara eu tenho medo. Esse cara, o atravessador, o cara que ele está falando uma besteira, mas ele sabe que dá claquete. O cara que joga a bolinha aqui para pingar ali, cair ali. É o estratégico. Esses caras pagam a tua conta de luz? Não. Paga a escola, o teu plano de saúde, tua gasolina, você bota o carro se você tiver um carro, ou sua condução. Vai pagar a tua comida que está cara. Acabei de ler agora um negócio que o que o brasileiro está gastando, em média, aumentou 6%. É R$ 1.400 qualquer um. E a gente sabe, a gente vai no mercado, é R$200, R$300. É muito dinheiro. O carro nosso ainda é uma fortuna, não deixa chegar os carrinhos elétricos. Tudo é caro nesse país. Então, quer dizer que o dinheiro tem muito dinheiro. No final, a discussão entre vermelhinho e amarelinho gera prejuízo para todo mundo. E quer saber? Mexe no estatuto do partido, ou no estatuto numa OS, ou num negócio. É tudo igual, só muda o sentido de onde vai chegar. Por isso que me irritou o partido. Se eu pudesse, seria candidato sem partido nenhum. Né? Mas a vontade... Eu vou dizer que a mosquinha verde também pega a gente, mas ela pega no aspecto quando é o majoritário. Quando é o legislativo, que são os menores, presta atenção. Tem muito mais interesse, porque as próprias pessoas querem ser contratadas. Eu vou trabalhar falando de tal porque eu vou ganhar um dinheiro, vou ganhar um cargo. Não é o que a gente escuta? Com certeza. Isso irrita. Porque assim, eu vivo do meu negócio, você não vive do seu negócio? Com certeza.
Com certeza. Sabe o melhor lugar que eu trabalhei nessa coisa que você citou todos? Fala as campanhas da OAB, na Cruz Vermelha. Eu estava na Cruz Vermelha na tragédia do Rio de Janeiro. Até te mandei algumas coisas para ver. Quando eu chegava em algum lugar, aquele momento que o ser humano zerou a conta dele, o cara chegava e falava assim: eu tinha uma casa aqui, não tenho mais. É triste escutar isso. Morreu tantas pessoas, meus cachorros e tal. Quando você chega na Cruz Vermelha, fala: não, eu vim fazer um negócio correto. Você é respeitado, porque ali você está no meio do caminho. Você chama o cara para cá. Vem aqui, vamos dar a mão, vamos estar junto. Eu não estou falando que o mundo tem que ser socialista, porque a gente vive no capitalismo, né? Aqui é capitalista. O partido de direita ou de esquerda é capitalista. Ele quer grana, porque aqui no Brasil só tem grana com o negócio de partido. Ninguém vai trabalhar. Pergunta se algum político ia sair num cargo se não tivesse um salário de 40, 50 ou 60 mil reais. Por que ninguém na Previdência vai querer o salário de base da aposentadoria, vai querer o salário de um parlamentar? Quem é que vai escolher o outro salário? Você quer ganhar 5 ou quer ganhar 50 mil? Então, aí você fala isso porque você não é privilegiado. Não, mas se a gente dividir a conta, todo mundo fica bem, que nem tem outros países que têm isso. Eu fui para a Europa, aí estava o ministro. Na Europa não, fui para Vancouver. Aí eu estava lá com o Amaral Gurgel, ele falou: você vai conhecer o ministro. Eu falei: pô, mas que dia, que hora? Onde que eu vou conhecer o ministro? Né? Vou botar roupa, vou não sei o quê. Não, peraí, o cara estava no mercado fazendo compra com 500. Ô, ministro, esse aqui é o Cilione, jornalista do Brasil. Tal. Eu falei: meu Deus do céu, cadê os seguranças? Cadê todo mundo? Tem que parar isso. O cara é igual você. É, a política sem pompa, né? Sem Política partidária é uma coisa. Política pública é aquele que o cara faz para ser público. Você sabe uma coisa que eu acho engraçado? O governo tem que dar superávit. O governo é para zerar a conta. Se eu peguei teu dinheiro para pagar um negócio para você, eu zero a conta no mínimo. Eu entreguei o que eu peguei, que eu disse que ia fazer. Não, eu preciso de muito dinheiro em caixa. Não tem isso, não é negócio. A coisa pública é para trabalhar para o público. A coisa da empresa, a gente... E até assim, você dá mais valor para o empresariado, porque o cara está dando emprego para as pessoas. Não, você diz que o público é melhor que o empresariado, você taxa o empresariado, o cara não consegue contratar, não paga bem, e fica ganhando ali, porque todo mês meu salário vem aqui no bolso. Não Exato, é assim que acontece? É isso. E você enxerga aí, cara, um caminho para a gente reconstruir a confiança. E não é a confiança, só é o interesse, né? Porque ninguém quer saber de se envolver e ter esse tipo de problema. Não é de se envolver, as pessoas não se posicionam mais. Eu tenho. Aí agora parece que eu estou jogando no tímido. Mas olha, é assim. Esses dias eu estive com o Alckmin. Ele fez um mega de um trabalho com o negócio do Trump. Ele fez um meio de campo muito pesado, que o Trump tinha alto interesse nas coisas. O Trump não é besta, né? O cara é um empresário, né? Quer dizer, ele está lá jogando com o quê? Com taxa. Ele não vai, vou botar lá o exército para... Não, ele botou taxa na tua cara, que é o que ele faz? É o que ele faz na empresa dele. É uma guerrilha que não pensou no povo americano. Financeira, claro. É guerra financeira. Mas aí foi lá o Alckmin com muito tato, né? Vamos conversar, vamos não sei o quê. E saiu algum tipo de negociação. Né? Tem gente que criticou. Eu falei: meu Deus do céu, para com isso. Não vamos criticar, o cara está fazendo alguma coisa. Aí vamos para São Paulo. O Nunes está todo dia inaugurando um negócio, cara. Eu nunca vi um negócio. Até outro dia eu falei, ele inaugura podcast, ele inaugura escola, ele não sei o quê. Ele dá apartamento. Falei: não, é legal isso. Isso é legal. Se isso está aparecendo, você está fazendo, só está aparecendo porque você está mostrando, se existia antes, eu não sabia. Olha que eu fui candidato. Mas agora eu vejo todo dia o cara. Não estou fazendo política do cara, não é isso. Eu via brigando o governador com o prefeito, porque, em tese, né, os dois... Agora, ontem eu estava no aniversário do Ives Ganda, que é um mega, um cara que foi criticado pra caramba, porque ele não pode pensar, o cara, né? Se ele quer ser direita ou esquerda, ele não pode pensar. Até foi criticado, tomou processo, porque não pode pensar, Hugo. Pensa num país que ele não pode pensar. E um cara que nem esse desrespeitado com 90 anos, aí estava lá. O Michel Temer, todo mundo brigou, pode falar o que quiser, mas o cara conseguiu dar uma nivelada na questão tributária do país, né? Para quem estuda, que viu, que eu vi. Né? Não sou a favor nem contra, mas ele nivelou. Aí tava São lá, fatos. São fatos. Né? Ele botou o teto de gasto, botou um monte de coisa. E aí você pega, independente se é a história da Dilma, isso aí já é política.
O Tarcísio, que está fazendo um monte de coisa. E, aliás, é um cara também muito simpático. Eu não consegui ver, nem na minha eleição, onde até o Padilha falava, você está ruim, Silvio, você precisa de um analgésico. Aí o Levi falava, não toma, que ele vai dar um negócio para você dormir. Coitadinho do Levi. Não, ele está dando um analgésico. Ninguém vai... Você entende? Se a gente não acreditar no próximo e ter um pouco de discernimento, que você já sai com 2 armas na mão, qualquer um que seja. Você não escuta a pessoa. Se a gente não tiver o diálogo, isso não vai ficar legal. E o pior é que eu não tenho tanto tempo para falar isso, porque eu conto o quê? Né? A média nossa, antigamente o cara ficava velho com 40 anos, né? Então, 80, 80 e pouco, então já estou indo dos 30 final, né? Mas não é. O gay vai ficar o quê? Minha filha brigando com esses loucos aí? E o que falta entender, lembrando que aqui a gente está falando do meu jeito, do cidadão e não do político. O que falta entender, ou como talvez você ensine a sua filha, ou as pessoas à sua volta, para entender que política não é paixão. Que política talvez seja vocação, política talvez seja um conjunto de ideias que eu vá defender, política talvez seja bom senso em eu ouvir e entender o teu lado, seja calçar o teu sapato. Como que você acha que a gente consegue difundir essa ideia, se é possível? Então, a experiência que eu tive, eu só posso falar aquilo que eu vivi, né? Então, depois que você sai acreditado, eu falei, caramba, tanta gente acreditou no que eu falei, o que será que eu fiz? Né? Será que eu mereço isso? Será que são 2 voltas? Né? Mas uma coisa que faz essa chama aí é uma certa obrigação do que eu passei. Às vezes as pessoas me pedem, por exemplo, graças a Deus eu tenho bons contatos, mas eu estou morrendo, não tenho onde ficar. Outro dia chegou uma pessoa e falou assim, morreu minha mãe, não sei onde enterrar. Ou senão, eu estou comentando no carro, né? Eu estou numa operação e realmente está atrasado tudo. Tal. Então, acho que quando você sai que nem eu saí, eu tenho a obrigação, pelo menos, de esclarecer. Eu não me sinto de outro jeito. Não tem jeito. A pessoa chega em mim, eu termino... Não sei, parece que... Então, o que eu gostaria de ver as pessoas... Se pessoas fizessem naturalmente isso... Eu vi outro dia que um amigo nosso, que é o Milé, ele vai lá, compra comida para o cara da rua. Então, se cada um fizer um pedacinho, eu acho que dá para chegar lá. Na política, eu acho que é assim. Você concorreu do jeito que eu concorri, você tem uma obrigação. Até porque você me deixa diferente, porque você me botou num naipe. Eu acreditei em você para ser meu líder. Eu confiei em você para estar te contratando para você conduzir tudo. Então, eu sinto até hoje essa obrigação. Pode ser besteira o que eu estou falando, mas de ajudar a pessoa. Isso vem também da Cruz Vermelha, da criação que tive na OAB, da família, mas é uma vontade de não desamparar a pessoa que está lá. E muitas vezes eu não consigo, porque nem tudo, mesmo com tudo que a gente fez, você consegue ajudar. Né? E as coisas financeiras são as piores. Boa. Estabilidade. Bom, vamos lá, Gui, falar da lavateria? Esse assunto é política, então nós vamos aproveitar o gancho para falar de roupa suja. Vamos lavar roupa suja. Essa é a lavateria, a unidade ali da Rua José Macedo. Essa franquia, hoje eu acredito que seja a marca aí que tem mais dessas franquias de autosserviço. Eles têm esse atendimento, é um novo conceito. Eu brinco que depois... Exatamente, é isso aí. Eu brinco que depois que você descobre esse tipo de serviço, você fica com preguiça de lavar roupa em casa. Porque além de você já lava, já seca, já resolve ali, você tira um tempo para ir bater um papo com alguém, marca de lavar roupa junto, leva ali o tablet para trabalhar enquanto lava. E tá onde isso? Essa daí fica na Rua José Macedo. É ali... Parque São Lucas com Vila Alpina, bem na divisa de bairro. Essa marca lavateria tem em São Paulo toda, até em outras cidades, inclusive lavateria franquia Master, nos note. Vamos adorar ter vocês aqui como patrocinadores também. Mas essa unidade é do Bruno, o QR Code está na tela, entre em contato com ele. Eles estão com uma promoção agora até o final do mês de inauguração. Você digita lá o cupom inaugura, R$ 9,90 o cesto de lavagem, R$ 9,90 o ciclo para secar. É muito rápido, em 1h30 você seca e lava 15 quilos de roupa. Então, é uma mão na roda para quem mora sozinho ou para quem precisa. Eu uso para lavar roupa de treino, por exemplo. Porque eu vou acumulando na loja
durante a semana, para eu não chegar em casa com um monte de roupa e tomar bronca, eu já chego com a roupa lavada, cheirosa, bonitinha, só para a moça passar. É mais barato que pagar a conta de luz e água. Não tenha dúvida, certo? Lavateria, Rua José Macedo, 771, dentro do Posto BR. O Brunão tá esperando vocês lá. Ô, Walter, essa última parte da nossa conversa é a parte que eu mais gosto. É a hora que a gente fala sobre propósito, sobre escolhas de vida e enxerga o caminho aí para frente. Eu sempre digo que tudo que a gente conversou daqui para trás foi só a desculpa para chegar até aqui, né? Você é um cara que... Eu imagino que a pessoa, quando opte pela vida política, ela sabe que ela abriu mão da sua vida para servir, né? Para oferecer seu tempo, sua saúde, os melhores anos da sua vida, oferecidos, e muitas vezes a troco de nem gratidão, né? De nem um muito obrigado, né? Nem o tapinha das costas vem. E quando chega num momento como esse, você olha para trás e enxerga, né? Putz, eu fiz isso, fiz aquilo outro, aqui podia ter ido diferente. Você enxerga que foi vocação, foi missão ou foi necessidade de agir? Bom, eu sempre trabalhei na UAB, na Cruz Vermelha, né? Em movimentos assim. Minha mãe ajudava com a rádio, que ela coordenava o pessoal na época de drogas e AIDS, né? Que naquele tempo, nossa, a AIDS pensava que pegava pelo ar, né? Então, assim, no exemplo, meu pai sempre ajudou, né? Mas tem uma história muito boa. Meu pai até conseguiu, inclusive, ser sócio das Cestas de Natal Amaral, uma época, uma história dá para a gente falar, da comunicação. Então, a família inteira vem disso aí. O meu avô era... Agora vou visitar, ele foi maestro municipal e meu bisavô era tenente de Garibaldi. Eu acho que essa coisa militar, do direito, ela vem vindo mesmo, da comunicação. Meu pai começou em rádio, entrevistou o Walt Disney, o Papa, entendeu? Pô, que animal, seu pai entrevistou o Walt Disney e o Papa. O Papa, ele conheceu o Pio XII, o Walt Disney, quando foi para o Brasil. Ele trabalhou na Metro-Goldwyn-Mayer, né? Então, meu pai realmente... E minha mãe brigou na ditadura... Diz que não tinha ditadura militar, minha mãe brigou na ditadura militar. Meu pai, muito mais velho que a minha mãe, e a minha mãe, na época da ditadura, eu me lembro que eu era pequeno, recebia ligação em casa, porque não eram os militares em si, meu pai era militar, meu pai foi tenente do Exército, né? Eu te falei, uma época de guerra, mas é que tem gente ruim e gente boa em todos os cantos, né? Eu percebo que chega um determinado momento que eu não fui vocacionado, eu fui empurrado. Quando eu fui ser candidato, eu nem sabia. Assim, o Levi falou, você é um dos meus 7 candidatos, eu fui mais votado na convenção. Então, como eu fui empurrado na Cruz Vermelha, e lá eu passei a tragédia do Rio, e em outros lugares, eu entrei naquela Colândia. Então, você tem que ser escolhido, eu acho. Porque a hora que você se empurra para entrar, é porque você tem um interesse. Eu nunca pedi. Agora, você fala, você tinha noção do que ia acontecer? Não, claro que não. Mas eu fiquei em 5º lugar. Eu acho que foi uma briga. Eu queria um hiato. A gente estava falando de gestão pública e cidadania. Eu chamei muito a atenção. Mas não eu. Gente que nem eu, que não aguentava mais, que as contas não eram pagas porque tinham cobranças excessivas da Sabesp, da Eletropaulo. Chegamos a falar, não, basta, aqui, ó, eu não sou político. O discurso era isso, né? Eu não sou político, eu sou empresário. Eu estou aqui para dizer que isso é um basta. As pessoas gostam do modismo, não das verdades. Porque quando dita a verdade, pede a graça, né? Eu acho que foi isso que me vocacionou a estar nisso. Depois, a obrigação de não fazer errado, né? Não dar carão para você que é meu amigo, falar, esse cara está falando besteira ali, como assim? Agora virou tudo que a gente... E nessa linha, e nesse tempo, o teu grande... Não gosto de falar o seu aprendizado, porque foi uma coisa muito... Ai, nossa, piegas. Mas, no final, é isso. Tipo, o que você olha para trás e fala, putz, aqui foi o que eu virei a minha chave e olhei e falei, putz, não é esse aqui o caminho, daqui que vai sair leite. Como negócio? Não, como política. Como política. Foi um dia que o Rubens Aprobato chegou para mim, o grande presidente da OAB, e um outro, ele, se puder ver, o Eduardo, falou assim... Você tem noção que você não é a mesma pessoa? Eu falei, não, eu sou a mesma pessoa. Não. Você adentrou um mundo
que você não sabia. O Alckmin fala assim para mim, que era um peixinho dourado entre um negócio de tubarão, não tomei uma mordida. É porque eu acho que naquele tempo, eu acho que tinha uma certa razão, as pessoas, que nem eu, que nem você, eles estão cansados de modismo. Eu não sei por que isso voltou. Porque se tivesse entrado, não por mim, para outros gestores, né? Se a gente tivesse entrado, o Tarcísio é assim, se a gente tivesse entrado, talvez o humanismo deste momento, né? Que, não, vamos pensar, porque, olha, realmente o salário de governador é muito bom, eu vivo no Palácio dos Bandeirantes, vamos ajudar os outros. Pô, tem uma estrutura enorme que eu nem penso. Se as pessoas começassem a pensar isso, ao invés dos donos de partido pensarem no que eles têm de retorno, e isso é verdade. Partido tem dono aqui no Brasil. E está ali, o cerne da questão está isso. A gente dividido em bilhões de partidos que querem uma fatia do bolo do governo. E assim, quem consegue gerir alguma coisa? E dentro da nossa conversa, que é o mal da polarização, se a massa olhasse além dos títulos que são propostos, ia perceber que na hora de interesse eles votam tudo junto. Né? Claro. Vamos votar aqui, verba partidária, pum, volta junto. Vamos voltar aqui o tema de interesse coletivo aqui, para dar uma amaciada aqui, uma aliviada ali. Volta todo mundo junto. Cara... que você falou, toma café na sala do lado. Eu tenho grandes amigos deputados federais, tem alguns que eu posso falar, assim, que viraram amigos mesmo, mas são humanistas. Mas tem gente, quem anda... Eu não gosto de Brasília. Eu não gosto de Brasília. Eu acho bonito. Você transitar entre o Congresso e a Câmara dos Deputados é um corredorzão, sabe? Até aí várias comissões, tal. Mas assim, a primeira coisa que eu vejo, e principalmente quando eu fui candidato ao governo, e agora até hoje, porque a gente se conhece, né? O pessoal te reconhece. Ninguém lembra de mim, mas lá dentro os caras lembram. E eles olham, tem uns caras de plantão na porta, que eles ficam assim, deixa eu ver como é que eu puxo esse saco para ganhar um carguinho. Deixa eu ver onde ele está indo para ver o que ele está ganhando. Porque existe recurso para as coisas serem feitas. O problema é que emendas parlamentares, esse dinheiro que está tudo na mão desses caras, deviam estar única e exclusivamente, principalmente do parlamentar. O parlamentar tem que legislar. Ele não tem que ter dinheiro para emenda. E as pessoas estão lá. Não, porque eu vou mandar dinheiro para a minha base. Não, tem que estar dentro do orçamento e ali distribuir. Eu penso assim. Eu penso assim. E também tem que ter deputado. A gente tinha que ter uma coisa mais regionalizada, mas tem que ter uma reforma política. Quem que você vai cobrar? Você votou no deputado federal, você vai lá cobrar do cara? O cara nem lembra. Nem lembra. Por isso o voto distrital é muito melhor. Porque assim você cobra do cara que é da área. Os Estados Unidos é assim, cobra da área. Você não fez, então também aqui você está queimado. Porque o cara está lá para trabalhar para você. Pensa num negócio que o cara tem um cargo, tem um carro, tem a comida. Ele não precisa pensar em pagar uma conta de luz, está tudo pago. É emprego que o cara tem que dar, o que ele prometeu para a população. Ele é funcionário dos caras. Eu, se tivesse entrado, eu trabalharia. Mas tem que ficar rico. Mas você já fica. Sabe que o cara fica com aposentadoria de governador, de presidente? Quer mais o quê? Não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí o cara fica um Deus. Tem deputados que realmente são... Eles consideram Deus. Cara. Ele anda com um jeito de Deus. Até para eu chegar perto do cara que fui... O que o senhor foi? E eu tenho uns pares que saíram comigo. Encontrei um esses dias, um ex-juiz. Saiu candidato a governo. Candidato não é o cara, né? A gente foi. O cara acha que é o Deus, cara. Não, sou... Gente, é ser humano. Se você não... Amanhã vai para a mesma cova, corta o mesmo sangue, vai ser tudo igual. Então, presta atenção, porque pode sobrar... Para mim, sobrou. Para mim sobrou. Nem tinha tanto problema, mas passei todas as mazelas que você pode imaginar do hospital público. É que eu fui bem assistido e fiquei lá para assistir. Né? E olhando para frente, né? Ou para trás a gente já sabe olhando para frente. Qual que é o legado que você enxerga? Que você, o cidadão, não o político, e o político... deixam aí para a sociedade? Eu acho que uma coisa, o cidadão, legado meu, é que com os cabelos brancos eu consegui, com toda essa bagunça, né, que vira, né, você vira o homem público, o homem não, eu consigo enxergar as amizades mais sinceras. Né? Tem até eu vi um estudo de Oxford, né, que dizia que
as pessoas vivem melhores são aquelas que tiveram amigos constantes da vida, amigos. Seja, pode ser até tua esposa. Então, isso eu tenho enxergado com mais clareza, né? E na política, eu realmente eu não sei. Se eu for alçado de novo, se eu conseguir chegar em algum lugar, eu vou tentar fazer o melhor, porque eu ainda não estou satisfeito com o que eu estou vendo, né? Mas aí tem que ser uma abdicação total para dizer, não, esse aqui é o último. Eu vi alguns políticos terminaram morrendo, eu vou citar só o Levi, que me chocou muito, sabe? No último debate, parecia que ele sabia que estava indo embora. Ele falou, eu sei que eu não vou ser eleito, mas me escutem, pelo amor de Deus. E ele falou um debate que me chocou, que eu sabia que o que ele estava falando era certo. Isso aqui está errado, está errado, está errado. O Enéas é um grande exemplo disso, né? O Clodovil. Então, esse não devia ter chegado, né? Também não sei se radicalizariam demais, né? Mas o Levi eu conheci bem. E muita coisa que ele falou tinha muita razão. Então, me chocou ver aquilo, que ele não chegou lá, mas ele poderia ser um grande cara que melhoraria o transporte de São Paulo. A gente precisa tanto de transporte do país, né? Tirou os trens. Ontem eu fui na FEPASA, e eu trabalhei na FEPASA. A Sala São Paulo é maravilhosa, eu adoro. Mas, assim, acabaram com a nossa ferrovia, né? Nosso poder de transporte do Estado. Todo lugar do mundo, os Estados Unidos é um exemplo, que tinha ferrovia, cresceu enormemente. Aqui a gente acabou com a hidrovia, acabou com a ferrovia, botou o carro na rua, que era para satisfazer, fazer Brasília. E ninguém questiona. Então, me dá um certo medo. Se a mentalidade nossa mudar, nenhum político de carteirinha vai conseguir se manter. E atente para o detalhe, tem muitos que estão ficando velhos. Eles estão transferindo para os filhos isso. É um legado, é um cartorado, entendeu? Eu inclusive, já tinha te falado isso. O que me assusta na política é quando chega a época da eleição, seja para o cargo que for, aí você olha lá, principalmente vereador, deputado federal, estadual. Aí você fala, putz, eu era moleque, esse cara já existia. Tem uns caras que são meio... Você fala, esse cara tá vivo ainda, meu. Vivo. Além de vivo, o cara tá concorrendo. Pô, tem uns... E tem muito voto e muito poder. E você olha e fala, quem vota nessa galera? Tem um porquê. Porque cada eleição que eu tenho... Antes de falar com o vereador... porque eu faço não sei o quê. Não, você tem 36 pessoas que trabalham para você, para fazer você ser eleito. Porque elas sabem que 36 pessoas... querem o seu sustento, o seu salário. Que são os assessores. 36 do gabinete. Aí esses caras, dependendo do poder deles, tem secretarias, tem cargos estatais. Então, assim, minimamente, o cara aí consegue uns 200 cargos. São 200 pessoas que estão querendo defender o emprego delas. Multiplica por 5, mais 5, mais 5, e aí pensa num sujeito que, sei lá, a proposta dele é XYZ, mas ele dá... diretamente trabalho, sei lá, para 1.000 pessoas. As pessoas estão interessadas em o quê? Em retomar o que elas querem. Então, é um ciclo de interesse. E aí, na ponta, tem dois tontos brigando na mesa do bar, porque um é do partido, outro é de esquerda. Eu cansei de falar que eu entrava num lugar, os caras estavam tomando café depois do debate. Eu cansei de falar que eu fui no Planalto quando estava Covid. Tinha gente que tomou vacina, tinha gente que tomou vacina. É que o cara vai ficar olhando quem tomou vacina, quem não tomou. E é claro que na Câmara, eu não estou falando só dele, tá? Estou falando dos puxa-saco de plantão. Todo lugar que tem um político tem um puxa-saco. Acho que é por isso que eu me dou bem. Eu converso com as pessoas sem puxar o saco. Acho que porque sair disso, sei lá, se para mim é um nariz empinado. É assim, eu vejo aquela pessoa como ser humano. Se você chegar até esse cara, talvez os que deram errado, você enxerga ele como ser humano, ele vai sentir a humanidade, ele vai ficar com o pé no chão. Agora, fica endeusando o cara o tempo inteiro, o que acontece? Exato. O cara vai virar um fora da casinha, né? E também tem o seguinte, muitos depois, eu conheço alguns que saíram da política, que foram escrachados, acabados. Eu tenho um que alguns amigos, vou falar o nome deles, que estão pedindo ajuda financeira, acabado, derrotado, detonado. Porque não soube fazer mais nada se não brigar para ser candidato. Eu não gosto do legislativo. É onde você mais negocia. A eleição legislativa, faz um churrasco, faz não sei o quê. Nada. Você vai votar para aquilo que você acredita. Eu não dou cargo de ninguém. Não, você já quer me subornar antes de eu chegar lá. Né? O legislativo tem... O cara já quer um cargo em troca de um apoio. Claro. Eu vou trabalhar porque eu tenho emprego com ele. Porque
ser político é circunstância, não é empreguismo. Aqui no Brasil eles fazem de empreguismo. Né? Eu acho que uma vez só, pelo menos para governador, estava bom para mim. Eu ganho salário o resto da minha vida. Pensa num cargo de governador que você vai ganhar o salário o resto da vida. Você vai ter 2 carros, você vai ganhar sua pensão. De segurança. Vai andar de segurança, vai andar não sei o quê. Não está bom demais? Pô, o cara tem que dar graças a Deus. Tem que, no mínimo, trabalhar o que tem que trabalhar, né? Fazer o que foi combinado. Agora vai dar um bololô na cabeça das pessoas, porque passou agora a reforma política, e nessa reforma, todos os cargos vão ser todos no mesmo dia. Eu li alguma coisa a respeito disso. Aí acabou. A partir de 2030. Então, agora é o seguinte, no mesmo dia você vai votar presidente da República, governador, prefeito. Aí você para pensar que dos 4 anos está todo mundo trabalhando, 2 vai ser só eleição. E pensa na máquina pública. Quantas pessoas não tem na máquina pública que dependem da puxação de saco desses caras? Né? Porque, assim, é claro que o cara não tem mais nem culpa, né? Ele está no 5º mandato dele, ele tem Se esse cara para hoje, vai ter 5 vezes gente que vai odiar esse cara. E ele não sabe fazer mais nada, ele só sabe ser... Me assusta você falando assim, sabia? Mas é verdade. Não, mas é verdade, porque eu já sou o cara que já fico... A gente é um Deus. Eu já fico cansado de olhar, a notícia já não me faz bem. Aí quando eu paro para pensar que no mesmo dia a pessoa vai ter que votar, desde o vereador ao presidente da República, ao senador, a chance dessa pessoa ser manipulada, tanto por um lado como para o outro, para vir e fazer uma chapa de A a Z, e de verdade, para mim, o grande mal é quando você tem uma hegemonia. Quando você não tem esse bom senso, sentar e conversar. Então, você imagina, seja de um lado ou seja de outro. Pensa nos horários políticos, como é que vão ser? Você vai ficar 45 dias, você vai ficar alienado, né? Porque tudo ao mesmo tempo, os debates, como é que vão ser? Tudo. A gente está passando por uma coisa que eu acho que talvez seja a debandada dos políticos. Eles passaram uma reforma tributária que mudou todo o senso de como cobra os tributos. Então, assim... Eu tive uma reunião com a minha contadora semana passada por causa disso. O IVA... Até tremedeira. Porque, assim, tudo vai para o governo federal. 95% de aumento. E a gestão do dinheiro sai da mão do Estado e da Prefeitura. Aí eu fico aqui pensando, quem vai querer ser governador? Você vai ter que ficar pedindo o presidente da República. Porque, em tese... Tudo vai acontecer depois que isso acontecer. Ninguém sabe como vai funcionar. Estão dizendo que sabem. Tinha que ser uma coisa paulatina, né? Mas não vai ser desse jeito. Vai ser tudo assim. Vem aqui, passa o pires que eu vou ser seu amigo. Então, é uma outra forma de você ter o controle de tudo na mão. Então, o problema é que eu ainda estou vivo para ver esse negócio, entendeu? Porque se você olhar no resto do mundo, as coisas que foram por esse caminho sempre caíram num sistema de governo se renovando. O mesmo cara no mesmo governo o tempo inteiro. Não dá medo? O cara está com o poder na mão? Está com tudo na mão. É isso. Se hoje uma puxação de saco... E eu fui candidato a governador, eu sei. Só de ser candidato, você vira... Parece uma escola de puxa-saco, entendeu? É difícil até você... Você precisa das pessoas para trabalhar e tem a pessoa... Não, você está lindo, está maravilhoso. Tá não sei o quê. Mentira! Mentira, você nunca está lindo e maravilhoso. Mas... Muito bem, Walter. Eu tenho um pouco de medo desse nosso papo aqui, de entender como que vai ser. Mas você foi corajoso, né? Mas, olha, eu de cara quero combinar com você que a gente vai ter mais papos desses sobre temas pontuais. Hoje a gente falou sobre política de um modo geral. E é bom até para introduzir o assunto. Mas eu quero te trazer de novo para a gente pegar assuntos pontuais e entender como que uma visão mais ao centro... não é que é mais ao centro, mas é uma visão descontaminada de discussão partidária e ideológica, né? E vamos fazer outros papos desses, vamos trazer mais gente para conversar com a gente, para a gente chegar lá. Quero fazer um depoimento aqui, o pessoal que está... Eu adorei o estúdio, né? Como é que é o nome daqui mesmo? Tagarelas Estúdio. Tagarelas Estúdio, né? Eu tenho... Deixa eu ver... 15 anos, comecei com 15 em televisão, eu tenho uns 40 anos de televisão e rádio, né? Então, achei muito legal, muito bem estruturado, muito bem, estou vivendo um momento. E falar do Hugo, sabe? Porque, assim, você vê que não é fácil, apesar da proposta do programa ser sempre aberto, é claro que
navegar por todos esses assuntos não é fácil. Eu que entrevisto gente pra caramba, assim, tem que prestar atenção nele, porque eu já tinha visto isso desde o começo. É uma pessoa que tem um poder de se comunicar muito bom. É verdade. Eu quero fazer esse depoimento para você. Eu tenho 40 anos de televisão. Acho que de rádio eu devo ter uns... Se for contar com a minha família, então a gente nasceu no rádio. Mas vamos dizer que eu tenho uma experiênciazinha aí de fazer programa. E eu gosto da postura dele, eu vejo que ele sabe trabalhar bem as perguntas. Não tem medo de tocar no assunto, mas também não é aquela pessoa que entra sem consciência e conhecimento. Estudou a pauta, sabe tratar bem. Você está nato para o negócio. Eu rezo que mais pessoas venham colocar esse tipo de conteúdo com lugares assim, esses estúdios que são democracia. O país tem que ter isso. Não pode ficar a comunicação na mão dos mesmos, porque há interesse disso. Porque há a patota dessas coisas. Não é à toa que viraram grandes veículos, né? As responsabilidades crescem no tamanho que você cresce. E aqui, nesses espaços que estão nascendo, e com você, que é um novo comunicador, espero que você continue, a internet, que seria uma terra de ninguém, a gente está caminhando para a televisão 3.0. Então, quer dizer, tudo vai ficar digital. E se a gente tiver conteúdos, meu pai falava para mim, sabe? Meu pai, que eu te falei, de 1918. Ele foi correspondente de guerra, ele fazia rádio com um microfone desse enorme, né? Falava pelas ondas do rádio. Quando era. Eu perguntei certa vez para ele, falei, pai, qual a importância da internet? Ele falou, a internet é o caminho. O importante é que tipo de informação vai ter nela. Meu pai nasceu em 1918. Se um homem de comunicação do século passado já sabia disso, é porque a gente tem que chegar nisso e tem que ter mais Pod Quinta, mais Hugo, mais estúdios assim, para poder democratizar a informação de forma correta, legível, inteligível. Porque você não cria um conceito. Você está criando preconceitos errados quando você faz a coisa errada. Quando você tem programas assim, você cria conceito. E o conceito ajuda a pessoa a poder achar um espaço social. Então, assim, eu tinha que fazer esse depoimento, não sei se eu vou ouvir mais vezes ou não, mas um homem que nasceu dentro de rádio e televisão. E quando eu enxergo alguma coisa assim, pela graça dos meus pais, né? Eles que me deram um pouquinho dessa consciência. Eu tenho esse dom de reconhecer o profissionalismo. Eu agradeço, valeu. Obrigado. Para mim é importante, cara, receber um feedback assim de alguém da área e tem que ter mais Hugos e mais Pod Quinta, Pod Quarta, mais pessoas com vontade de fazer, mais pessoas com vontade. E esse espaço vai estar sempre aberto e de verdade nós vamos voltar para conversar mais vezes, falar sobre assuntos, pegar notícias da semana aí para a gente trocar ideia e trazer visão, trazer pessoas com outras visões, trazer aqui um cara... eu sou maluco, eu já te falei isso, eu sou maluco para sentar pessoas que pensam diferentes e deixar se matar e a gente conversar e entender. Mas é aí que está. Minha mãe falava uma frase no jornalismo e eu terminei levando isso para quando ela faleceu, que é o seguinte, o jornalista ele aprende com qualquer pessoa, seja com um grande ministro ou com a pessoa que está sentada na calçada. O comunicador, o cara que transporta essa informação, ele aprende, repassa e refaz conceitos. E você está fazendo isso. Tanto faz a pessoa. O importante é poder escutá-la e poder discernir para ver se chega a um bem comum. Top, demais. Legal. E esse estúdio Tagarelas aqui, é bem legal, e tem que dar uma moral para os caras são bons mesmo. Eles têm um trem que foi instalado aqui só para gente. Pagamos uma grana para vir. Está instalado aqui nessa câmera. Eu não consigo garantir que isso aqui vai chegar para milhões, milhares de pessoas, mas está na internet, então tá. Tá milhões, tá sujeito. Tá sujeito. Mas para uma pessoa vai chegar, tem alguém lá do outro lado que talvez nem te conheça, nem nos conheça, mas vai chegar nessa mensagem. E manda lá uma mensagem, fala com essa pessoa, porque ela quer te ouvir. Só que a gente tem uma regra, que é respira, se conecta com a sua melhor versão, com o Walter, não com o Walter político, mas com o Walter que é um sonhador, o Walter que acredita na política, que acredita que ainda existe esperança para tudo isso, que o sistema é maluco, mas a gente é maluco e meio e vai fazer acontecer. Então se conecta com esse cara aí e fala ali que tem alguém te esperando. Hugo, eu acho que a gente podia lembrar, a gente vai estar perto do Natal, né? Estamos chegando perto do Natal. E eu lembro que tudo na vida, e o que eu tenho feito sempre é aprender a
a base de tudo é que a nossa educação, que a gente aprende, seja do pai, da mãe, dando as mãos aos nossos vizinhos, estando juntos, eu penso que a gente tem que fazer isso mais vezes, porque esta educação muda todas as pessoas. Essa que a gente está junto, ela consegue fazer com que você, eu, o Hugo, a gente muda os nossos conceitos. E se mudam as pessoas, são elas mesmas as pessoas que mudam o mundo. Então a gente tem que ter mais educação, mais conceito, mais humanismo, porque nós podemos mudar o nosso mundo. E é isso que eu deixo de conceito, eu quero isso. Eu quero que a gente mude o nosso mundo para melhor. É isso. Demais. Walter, obrigado pela confiança. Obrigado por estar aqui com a gente, pelo seu tempo. O Gui, me ajuda. Consegue me ajudar a me dar aquela sacola ali, por favor? Opa, isso eu não tenho no meu programa, né, gente? O que é isso aí? Tem. Isso aqui é uma coisa diferenciada, porque lá no programa o cara toma café. O Dulce, por exemplo, tomou café, foi embora, não tem nada. Ganhou um tchau, obrigado e olhei lá. Então né? tá aqui, cara. Obrigado pela sua confiança, pelo seu tempo. E pode ver, esse aqui é de alguém que tem que falar? Não, esse daí seu mesmo. É um programa que esse é um Lábia Costuraria que patrocina, mas esse é lá da Casa Áreas, lá do nosso lado lá. Ah, é? Das meninas. Deve ser um lá. belo, um belo vinho, um belo vinho. Eu vou até dar uma olhada aqui. Leva lá, toma junto com a Bia. Pro Natal, que você tá convidado em casa, né? E hoje eu achei uma graça esse negócio aqui também, viu? O pão de quinta tá muito bom, e depois você comercializa. Vou pôr. Muito bom, obrigado. Viu? Como é que é o nome do lugar? O vinho? Da Casa Áreas, pô. Áreas? Isso, ali da Eleonora Sintra. Eu vou lembrar bastante de vocês na primeira taça, a segunda já não garanto. É isso. Então é isso, galera. Obrigado para quem tá curtindo, compartilhando, assistindo, comentando. Pô, mais uma vez eu preciso agradecer a moral que vocês estão dando. Toda quinta-feira, meio-dia, no YouTube. Os cortes estão lá no Instagram. O que mais, Gui? Curte, compartilha, manda pro amigo, pro vizinho, pro inimigo, pro síndico do prédio, posta no grupo do futebol. Fala que tem uma conversa legal acontecendo, onde a gente fala sobre pausa, sobre realinhar nossos pontos de vista. Só que tudo isso vai virar ação. Aonde vai virar ação, Guilherme? Dia 27 de novembro, lá no Meliá. O QR Code, a hora que acabar o vídeo, que ele vai entrar na tela de novo. Eu estou esperando todos vocês. E quinta-feira, meio-dia, semana que vem, estamos de volta. Valeu, obrigado. Tamo junto.